Começamos nossa live. Começamos nossa live. Está aqui na câmera, está no cabelinho. O microfone que tá feio, tá aqui em cima. Deixa eu ver o microfone. E aí, monstros? Ficar feio assim mesmo. Pra cima, Mangueta. Que é isso? É o Gil Batista. Porra, tá cheio de cabelo. Inclusive, tá bagunçado, né, cara? Não sei mais pentear o meu cabelo, ó, velho. Tá horrível. E aí, galera? Chegamos a 100 pessoas. Já bem rapidinho, viu? Menos de 1 minuto. Porra. Aulão premonição. Vou falar aqui das minhas apostas para da lei de abuso, né, de autoridade, com foco no DEPEN. No que eu aposto que pode cair na sua prova, né? Lembrando que pouquíssimas ou uma ou outra banca que cobrou a lei de abuso já em prova real, né? Não vi nenhum ainda, né? Uma banca ou outra que eu não lembro qual foi. E aí eu vou falar com base nas provas anteriores da antiga lei, o que é mais propício cair no teu concurso no DEPEN. Beleza? Rio de Janeiro presente, quem é esse? O Zuki, cara. Massa. Fala, garoto. Gil Mix 2012, Aracaju, Sergipe ligado. Massa. KPC, São Paulo, sim. Tá? Ana, boa noite. Daí uns 2 minutinhos pra galera entrar e a gente inicia, tá? Indica teu para o Marcos Moreira. Cara, na boa, velho, o Marcos tá enorme de gordo, puta que pariu. Ele fala, chega isso aqui, fica cheio de gordura, que merda é aquela? Dá uma anseira, né, velho? Dá uma gastura, você fala e é um suor de gordo, assim, que merda, velho. Né? Vamos lá, galera, vamos lá. Messejando aqui também, muito bem. É o Bruno, né? Não, eu sou o Bruno, não. Redenção, foi o... Meu amigo, eu vejo o Marcos aí, dieta, não sei o que porra nenhuma, gordo daquele, obeso, fica descendo aqui o óleozão de colesterol, é horrível, uma gastura. Enfim, um alô pra galera de Conceição, Paraíba, é os delírios da vida, com certeza, viu? Mossoró, quem mais tá aí? Pau nos ferros, cara, eu fico com medo de dar alô hoje, porque tem uns trolls aí, né, velho? Que mais? Ana Clara. Mas enfim, esquece aí o cara de bolacha Maria. Inclusive, né, meu amigo, a cara do cara parece uma bolacha Maria, velho. Redonda, assim, uma pizza. Enfim. Vamos lá, galera. Foco na aula, desativando comentários, desativando, pra gente focar aqui na aula, tá? Vamos lá, muito boa noite a todos. Vamos lá iniciar aqui a nossa aula Premonição, Lei de Abuso de Autoridade, né? Lembrando que esse material, né, foi disponibilizado nos grupos do WhatsApp. Eu tenho mais de 8 grupos aí, né, inclusive patrocinados, né? Grupo do Telegram, quase 1000 pessoas em menos de uma semana. E o foco é esse, divulgar material, divulgar aula, divulgar conteúdo, passar de fato conteúdo relevante para a sua prova, tá? Esse material, né, está nos grupos, né, o link aí nos stories, né, quem baixou aí vai dando um coraçãozinho sempre, dedinho no coração, pra gente começar. Lembrando, galera, não temos provas ainda da nova lei de abuso de autoridade, não temos nada. Mas, professor, com que base você vai fazer premonição? Na experiência, né? Nós professores, eu, por exemplo, todo dia faço 15, 20 questões de bancas em geral, né? E a gente percebe quais são os artigos mais propensos a cair em prova. O que eu vou falar aqui não tem base histórica ainda, com base na nova lei, mas vai da experiência, né, cara, do professor. Baseado principalmente, né, tendo como referência principalmente a antiga lei. Quais eram os artigos mais cobrados? E aí estou aqui hoje, dia 12 de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, 12 de maio, dando minha cara a tapa para, de fato,
apostar em alguns artigos que poderão cair no teu concurso, beleza? Vamos lá então. Material aí. Um dos artigos que eu creio que possa cair é o artigo 1º, né? O artigo 1º da nova lei de abuso de autoridade diz assim, ó. Essa lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor público ou não, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-la, abuse do poder que lhe seja atribuído. O artigo 1º, ele vai tratar basicamente do objeto da lei, do conteúdo da lei, do que é que a lei trata. Ou seja, em suma, a lei de abuso vai tratar dos crimes praticados por agente público. Manguinha, qual parte desse artigo você acredita que possa cair na sua prova? Essa parte aí, ó. Servidor público ou não. Servidor público ou não. Essa parte aí eu tenho certeza que a banca cobrando, ela vai trazer textos do tipo, desde que seja servidor público. Ela vai condicionar, né? Condicionar a atividade criminosa. Uma segunda parte ela fala que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-la. O que a banca pode fazer é também restringir, desde que seja no exercício de suas funções, somente no exercício de suas funções. É um artigo que eu aposto muito que a sua banca venha a cobrar. O artigo 1º é um artigo que eu aposto muito. Lembrando, tá? Como ainda não temos jurisprudências sobre o tema, como ainda não temos decisões do STJ e do STF, as bancas vão se limitar ao texto de lei. Beleza? Coloquei um comentáriozinho aí para que você possa entender melhor. E aí eu vou baixando, né? Parágrafo 1º. O parágrafo 1º é uma das minhas apostas que vai tratar basicamente do elemento subjetivo especial. O elemento subjetivo específico. Diz assim, ó. As condutas descritas nessa lei constituem abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade. No teu material, se você tiver impresso aí, grifa a palavra específica. Com a finalidade específica de prejudicar outrem, beneficiar a si mesmo ou beneficiar a terceiro. Ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Cuidado, a finalidade é específica. Todos os crimes, anota isso, vai cair na tua prova. Todos os crimes, todos, da lei de abuso de autoridade, exigem um dolo específico. Todos, sem exceção. Repito, todos os crimes da nova lei de abuso de autoridade exigem um dolo específico. Todos, sem exceção. Qual é o dolo específico? É beneficiar a si mesmo, prejudicar outrem, terceiro, beneficiar ao próprio agente público, beneficiar a terceiro, mero capricho ou satisfação pessoal. 5 elementos específicos aos quais a conduta está direcionada. Cuidado, porque a finalidade é específica. Se a sua banca, eventualmente, retira uma das 5 finalidades específicas, e troca a palavra específica por exclusiva, o item fica errado. Não confunda finalidade exclusiva com finalidade específica. A finalidade específica está ligado à motivação do agente. O porquê que ele pratica a conduta de abuso de autoridade. Repito, são 5 elementos. Beneficiar, prejudicar outrem, beneficiar a si mesmo, ou beneficiar a terceiro, mero capricho ou satisfação pessoal. Beleza? É uma das minhas apostas também. Parágrafo 2º. Esse aqui
também, cara. Esse aqui foi um dos principais pontos debatidos na época no Congresso Nacional, diz respeito ao crime de hermenêutica, né? O parágrafo 2º diz assim, ó: a divergência na interpretação da lei ou na avaliação dos fatos e provas não configura abuso de autoridade. Galera, eu tô sentindo que o vídeo tá um pouco lento, tá travando, né, pra vocês aí? Manda feedback aí. Tá travando pra vocês? Tá não, né? Tá travando o vídeo e nada não, né? Tá massa, então. Show, tá normal. Massa. Valeu. Vamos lá, monstros. Seguinte. A divergência na interpretação da lei ou avaliação dos fatos e provas não configura abuso de autoridade. Vamos entender isso. Logo quando estava sendo criada a nova lei de abuso de autoridade, o Congresso Nacional, na verdade alguns deputados, tentaram incluir o crime de hermenêutica. Alguns deputados tentaram incluir o crime de hermenêutica, né? A hermenêutica é a ciência que tem por objetivo a interpretação dos textos jurídicos, né? A hermenêutica é a ciência que tem por objetivo a interpretação dos textos jurídicos. Por exemplo, quando você me pergunta assim, professor, o delegado de polícia, ele pode aplicar o princípio da insignificância? Aí eu te falo, cara, tem divergência. Um doutrinador uma parte da doutrina entende que pode, uma parte da doutrina entende que não pode. Isso é uma divergência na interpretação do texto jurídico. Se um delegado de polícia aplica o princípio da insignificância, ele não pode ser preso por crime de abuso. Se um outro não aplica, ele também não poderá ser preso por crime de abuso. Da mesma forma, cabe o princípio da insignificância a um furto de uma bicicleta de R$500? Se o MP oferecer uma denúncia diante desse caso, ele pode ser responsabilizado criminalmente pelo crime de abuso? É uma divergência. A divergência na avaliação dos fatos não pode ensejar uma responsabilidade criminal do agente público. Essa é a ideia. Esse parágrafo 2º, ele dá uma margem de liberdade, né? Uma margem não, dá total liberdade, para que os aplicadores do direito tenham aí essa liberdade, né, sendo redundante, para aplicar o direito. De fato, redundante. Mas é isso, tá? Em suma, a divergência na interpretação dos fatos ou a avaliação de provas não configura crime de abuso de autoridade. Cuidado com a palavra não, que possivelmente a banca vai tirar do texto no item. Beleza? E aí que vamos falar aqui, né, coloquei uma atrás de vocês, a natureza jurídica, né? Natureza jurídica desse parágrafo 2º. Rogério Sanches Cunha, Kleber Masson, Renato Brasileiro, Rogério Greco, entendem que isso é causa de exclusão da tipicidade, né? O parágrafo 2º entende que é causa excludente da tipicidade. Beleza, galera? Muito bem. Artigo 2º. Lembrando que eu não estou aqui para explicar exatamente o artigo, aprofundar. Temos aí mais de 20 vídeos, né? É isso mesmo. No nosso canal do YouTube, comentando aí parcialmente a nova lei de abuso de autoridade, que inclusive eu vou voltar a comentar com vocês, tá? A intenção aqui é apontar, né? Apontar os artigos e dizer como a banca pode cobrar. Artigo 2º. Sujeito ativo, né? Um dos principais artigos cobrados na lei anterior era referente ao sujeito ativo e nesta não será diferente, né? Diz assim, ó: é sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor público ou não. Servidor público ou não. Quer dizer, professor, que um particular poderá praticar crime de abuso? Poderá, sim, desde que haja, né, tenha atitudes em concurso com uma autoridade pública.
participando ali de uma atividade criminosa, sabendo da condição de servidor público, de autoridade pública, praticando um dos atos previstos no tipo penal, né, o particular poderá ser responsabilizado por crime de abuso. Beleza? Da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, Estados, DF, dos municípios, compreendendo, mas não se limitando. Aí eu tenho servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas. Membros do Poder Legislativo, Executivo, Judiciário. Membros do MP, membros do Conselhos dos Tribunais ou Conselhos de Conta. Parágrafo único, diz assim, ó. Reputa-se agente público todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente, ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação, ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função pública ou entidade abrangidos pelo caput desse artigo. Vamos aqui a algumas observações, né? Um item doutrinário que eu creio muito que possa cair na sua prova diz respeito ao rol. Este rol aqui é um rol exemplificativo. Uma aluna uma vez perguntou, professor, eu nunca entendi isso de taxativo, exemplificativo. E aí é um bizu, uma orientação que eu dou para os concurseiros em geral. Sempre que você não souber o que significa uma palavra ou outra, dá uma pesquisada no Google. Porque quando você pesquisa sobre algo, né? O teu cérebro, ele guarda com mais carinho aquela informação. Quando você recebe a informação muito dada, digamos assim, muito fácil, você escuta, muitas vezes não absorve como deveria absorver e passa adiante e acaba esquecendo, tá? Mas eu respondi para ela e eu falei assim, cara, no direito as palavras elas têm total sentido, né? Os títulos dos itens de um modo geral, eles fazem total sentido. Entende assim, quando um rol é exemplificativo dá uma ideia de exemplos, né? Exemplos. E exemplos são alguns exemplos, ou seja, significa que existem outros além daquele. E a palavra rol, professor, lista, né? É uma lista de exemplos. Ou seja, rol exemplificativo é uma lista de exemplos. Exemplos de pessoas que poderão ser autoridades. Rol exemplificativo. Não é simples? Ah, professor, quer um rol taxativo? Entenda. Quando eu tenho, né, rol, a mesma coisa, temos o mesmo contexto do que eu acabei de falar. O rol é uma lista, né? Rol é uma lista. Taxativo é tudo aquilo que é restritivo, que é taxado, específico, aquilo diretamente. Então, quando o rol é taxativo, é somente aquele. Quando o rol é exemplificativo, ou seja, um rol de exemplos, temos outros. Ou seja, além desses sujeitos ativos, nós temos outros. Tá? Aqui são exemplos. Não se limita a isso. O rol, portanto, é exemplificativo. Tá? E aí, na letra de lei, temos algumas observações. Né? Cuidado. Artigo 2º caput. É sujeito ativo qualquer agente público, servidor público ou não. Cuidado com essa expressão, porque a sua banca pode cobrar. Tá? Compreendendo, mas não se limitando, é também uma possível questão de prova. Parágrafo único, né? Reputa-se agente público, para os efeitos dessa lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração. Sem sombra de dúvidas, a principal expressão dentro desse artigo é essa: transitoriamente e sem remuneração. É possível que uma pessoa que não seja... É possível uma pessoa que exerça uma função pública, que não seja efetiva, que não receba nada, pratique crime de abuso. Um exemplo mais comum é o mesário do TRE. Né? O mesário, ele poderá sim ser sujeito ativo do crime de abuso de autoridade. Perceba, ele exerce uma função pública
de forma transitória, e não recebe nada por aquilo. Nada, tá? Portanto, é um exemplo. Beleza. Artigo 3º, ação penal. Todos os crimes da lei de abuso são de ação penal pública incondicionada. Incondicionada. Não temos nenhum crime de ação penal privada, não temos nenhum crime de ação penal pública condicionada. Todos são de ação penal privada. Todos. Atenção, obviamente, ao parágrafo 1º, onde vai trazer a ação penal subsidiária da pública. Mas perceba, a ação é pública. Apenas quando o MP ficou inerte, é que vai caber aí a ação penal subsidiária da pública, tá? Atenção aos prazos. Toda vez que você vir algum prazo, você pode grifar, porque com certeza a banca vai cobrar o prazo, né? Aí o parágrafo 2º diz que a ação penal privada subsidiária da pública será exercida pelo prazo de 6 meses, tá? Temos, portanto, 6 meses aí para o ofendido intentar com a ação penal privada. Beleza, viu o prazo? Dá uma grifada porque vai cair na sua prova. Parágrafo 4º vai trazer os efeitos da condenação. Galera, lembrando, eu não estou aqui para explicar artigo, não. Eu estou dizendo como a sua banca pode cobrar, tá? A explicação tem em outros vídeos. Não dá para eu aprofundar cada tópico. Fiz isso aí em outros vídeos, tá? Aqui é premonição, falar um pouco do artigo, obviamente, partindo do pressuposto que você já sabe, e aí apontar qual é o trecho que a banca pode cobrar, né? Vamos lá, professor. Efeitos da condenação. É um tópico bastante debatido que eu aposto muito. São 3 efeitos. Tornar certa a obrigação de reparar o dano, né? A inabilitação e a perda do cargo. Dos 3 efeitos, eu tenho um que é automático, que é a obrigação de reparar o dano. Esse é o único efeito automático. Tornar certa a obrigação de reparar o dano. Beleza? Lembrando que a segunda parte, a fixação do valor mínimo para reparação do dano não é automático, tá? Tem que ser requerido pelo ofendido. O 2 e o 3 vão tratar da inabilitação e da perda de cargo. Os 2 efeitos do inciso 2 e 3, eles não são automáticos. Lembrando, o inciso 1 é um efeito automático. O inciso 1, primeira parte, tornar certa a obrigação de reparar um dano é um efeito automático. O inciso 2 e 3, eles não são automáticos. Não são automáticos. Não são. Eles não são automáticos e são condicionados à reincidência em crime de abuso. Ou seja, reincidência específica. Significa dizer, se um agente pratica um crime de abuso uma primeira vez e é condenado, não necessariamente ele vai perder o cargo e ficar inabilitado. Reincidiu no crime de abuso, aí sim, ele vai perder o cargo e fica inabilitado. Obviamente que o juiz deve fundamentar, porque não se trata de um efeito automático. Beleza? Tá. Artigo 5º vai tratar das penas restritivas de direito. Cuidado. As penas restritivas de direito, elas substituem as penas privativas de liberdade. As penas restritivas de direito substituem as penas privativas de liberdade. E aí vale uma comparação interessante. Para você não confundir, é um item que eu aposto que a sua banca pode cobrar. Cuidado! Inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos, isso é um efeito da condenação. Professor, o que seria a inabilitação? Na inabilitação, aquela pessoa, aquela autoridade pública, ela passa por um processo, ao final ela é condenada, possivelmente perde o seu cargo e fica inabilitado, ou seja, proibido de exercer qualquer função pública. Fica impedido, inabilitado, impedimento, inabilitado, interditado, inabilitado, proibido. Ou seja, haverá uma extinção do vínculo funcional. Foi condenado, houve a extinção do vínculo funcional, ele não está mais ligado ao Estado e fica proibido de exercer cargo,
mandato ou função pública por um período de 1 até 5 anos. 1 a 5 anos. Quando eu tenho uma suspensão do cargo, isso é uma pena restritiva de direito. Perceba, o cara foi condenado a uma pena de detenção. Lembrando que todos os crimes da lei de abuso, todos são punidos com detenção. Todos. O cara foi punido a uma pena de detenção. 1 a 2 anos, por exemplo. 2 anos. Né? É possível que haja uma substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito. Perceba, eu vou substituir. Nesse caso, ele continua fazendo parte dos quadros funcionais do Estado. Ou seja, não há uma extinção do vínculo funcional. Ele continua tendo vínculo com o serviço público, com o Estado, com a União, com o município. Porém, ele fica suspenso. Ele fica suspenso. Ele não trabalha por um período de 1 mês a 6 meses. Ele fica afastado temporariamente do cargo. Vai para casa e não recebe nada, papai. Nada. E fica suspenso. É diferente da inabilitação. Beleza? Vamos lá. Para sua prova. O que é que eu aposto no DEPEN? O que é que eu aposto no DEPEN? Esses artigos. Eu vou te explicar por quê. As bancas... Como é que tá você aí? Tudo bem aí, né? Áudio não tá travando. Rapaz, eu botei a máscara hoje, ó. Essa aqui. Minha máscara zona aqui, ó. Se fosse polícia, eu botei lá, né? A enquete, né? Se fosse polícia, a galera parava, né? Dá aula assim agora, ó. Ó. Vamos lá. Dos crimes. Seguinte. Por que eu aposto nesses artigos? Vamos lá. Por que eu aposto nesses artigos? Quando você vai estudar uma lei, tente aí fazer uma ligação dos crimes com a atividade do cargo. Atividade fim do cargo. Vamos lá, de novo. Quando você vai fazer um concurso para determinado cargo, tente visualizar nos crimes, o crime com cargo. Perceba que os crimes que eu escolhi aqui, eles estão relacionados diretamente à função de policial penal. Perceba isso. Repare, esses artigos têm uma maior probabilidade de cair em prova, porque está ligado ali com o cargo a qual vocês estão pretendendo. Vamos aqui, ó. 13. Bagunçou. 13. Constranger preso ou detento mediante violência, grave ameaça ou redução da capacidade de resistência a exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública. 2. Submeter-se a situação vexatória ou constrangimento não autorizado em lei. Você não pode, enquanto servidor público, enquanto autoridade pública, expor a imagem do preso. Tá? Um preso tentou fugir, fantasiado de mulher. Vou bater foto do preso, jogar nas redes sociais. Tu está submetendo o preso a um constrangimento. Isso é crime da nova lei de abuso de autoridade. O 3. A produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. Tá? Esses artigos aqui são os que eu aposto na sua prova. E aí que eu coloquei logo abaixo, galera, aqui, uma comparação do crime de tortura com o da nova lei de abuso de autoridade. Crime de tortura com o da nova lei de abuso de autoridade. Perceba que são artigos bem parecidos. O crime de tortura é assim, ó. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental,
com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Esse crime é tortura, tá? De novo, tortura. Artigo 1º, inciso 1, alínea A. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Esse crime é bem parecido com o artigo 13, inciso 3 da nova lei de abuso. Constranger preso ou detento, mediante violência ou grave ameaça, a redução de sua capacidade de resistência a 3. Produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. Qual é a principal diferença entre os dois tipos penais? É que no crime de tortura existe um sofrimento físico ou mental. No crime de tortura existe um sofrimento físico ou mental. Sofrimento físico ou mental que não existe no crime de abuso de autoridade. Bizu feroz, anota esse bizu feroz que vai cair na sua prova. Beleza? Coloquei lá no Telegram e no WhatsApp, tá? O material de apoio. Tem um quadrinho lá separando. Eu não vou reproduzir o quadrinho. Vou avançar para o próximo artigo. Um artigo que eu creio muito é o 18, né? Principalmente em razão do período de repouso noturno, tá? Né? Vale aí você dar uma lida nele. O 19, eu aposto demais. Por quê? Porque é um artigo que ele está ligado à atividade carcerária, de um modo geral. Atividade penitenciária. Diz assim, ó. Impedir ou retardar injustificadamente o pleito, o pedido, né? De preso à autoridade judiciária para apreciação da legalidade de sua prisão ou de suas circunstâncias da custódia. Cara, é muito comum no sistema prisional o preso ele pedir para você dar recado, né, velho? Ele pergunta assim, seu agente, né? Seu agente, tem como falar com a assistente social para falar com a minha esposa, minha mãe, para ver como está a situação do meu processo, né? Se eu já posso progredir regime, se eu não posso. É muito comum isso, é muito comum. Em alguns casos eles escrevem papéis, né, que a gente chama aqui internamente catatal, né, um recadinho, né? E isso, obviamente, você como servidor tem que formalizar, né? Você tem que dar esse amparo, digamos assim. E aí, se você impedir ou retardar de forma injustificada um pedido do preso com relação à custódia dele, crime de abuso, tá? Inclusive, é um dos direitos previstos na LEP, artigo 41, inciso, cadê? 14. Direito do preso, representação e petição a qualquer autoridade em defesa de direito. É um direito do preso, tá? Do preso, né? O artigo 20, ele é um tipo penal muito ligado com a atividade carcerária, com a atividade prisional. Ele diz assim, ó, impedir sem justa causa a entrevista pessoal e reservada do preso com o seu advogado. Chegou um advogado lá na unidade prisional, aí ele fala, ô Steve, o seu agente, o seu polícia, eu preciso falar com o meu cliente. Você fala, doutor, infelizmente não será possível. Aí ele pergunta, mas por quê? Ah, porque eu estou cansado. Eu não vou buscar o seu cliente. Você está impedindo, sem uma justa causa, a entrevista pessoal e reservada do preso com o seu advogado. É crime de abuso de autoridade, tá? Coloquei logo abaixo alguns artigos da CF, né? Os incisos da CF, e eu coloquei o artigo 41, inciso 9, que é um direito do preso à entrevista pessoal e reservada com o seu advogado. Cuidado que você não pode confundir esse artigo com o crime do artigo 7º-B, lá do Estatuto da Ordem. Lá vai trazer o crime de violar a comunicação com seus clientes
pessoal e reservada. Cuidado, uma coisa é impedir a entrevista, outra coisa é violar a comunicação. São coisas diferentes, tá? Tem um vídeo no YouTube, vai lá ver o vídeo, eu falo isso de forma bem aprofundada, aqui é só para fazer a comparação. Beleza? Coloquei lá um quadrinho para vocês, né? Coloquei lá um quadrinho para vocês, separando as duas condutas. O artigo 21, ele também é um artigo que eu acredito muito, que ele fala assim, ó, manter presos de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento, né? E aí que é direito do preso, né? É direito do preso, né? Que eles cumpram as suas penas, que eles fiquem recolhidos ao cárcere de acordo com o seu perfil, de acordo com o crime praticado, de acordo com a idade, com o sexo, principalmente com o sexo. Cara, como é que você vai manter numa mesma cela um preso do sexo feminino e do sexo masculino? Não pode. É crime. Crime de abuso de autoridade. Cuidado. O texto é manter presos de ambos os sexos. Ou seja, feminino e masculino. A banca pode trocar assim, ó. Manter presos do mesmo sexo. Se ela fala do mesmo sexo, aí não é crime. Manter preso do mesmo sexo na cela ou espaço de confinamento não é crime. É crime manter presos de ambos, dos dois sexos. Beleza? Coloquei alguns artigos da LEP para você dar uma lida que tem total relação com o artigo 21. Tá? Ah, e cuidado. O parágrafo único fala assim, ó, parágrafo único. Incorre na mesma pena quem mantém na mesma cela criança ou adolescente na companhia de maior de idade ou ambiente inadequado. Cuidado. Fala criança ou adolescente. Não é crime do ECA, tá? Cuidado com isso. Essa conduta é crime da lei de abuso de autoridade. A tua banca pode falar que é crime do ECA. Não é. É crime da nova lei de abuso de autoridade. Beleza, monstros? Tá aí, portanto, as minhas apostas com relação à nova lei de abuso de autoridade. Tá? Falei dos artigos da parte introdutória e falei dos crimes. É isso. Tá? Dá o link do material, guarda o material de apoio, né? Dá uma revisada, né? Nos últimos 15 dias aí que antecedem sua prova. Beleza? Show de bola. Galera, dúvidas? 2 recados, mais uma vez, 2 recados. Repito, temos um curso focado no DEPEN. Professor Marcos Moreira, professor Aires Barros e Nestor Távora, tá, cara? Vamos resolver 400 questões. Curso totalmente focado. Eu garanto para você que vai valer a pena, tá? Nestor Távora, Marcos Moreira e eu em um curso exclusivo no Instagram. 400 questões. Beleza? Outro tópico, outro ponto. Amanhã, não coloquei não, viu, Nájila? Coloquei no YouTube não. Perdeu, foi a live. Amanhã, um aulão, tá? Um aulão pelo Tiradentes. Eu vou divulgar ainda hoje ou amanhã de manhã, tá? Nesse aulão, eu vou fazer sorteios, tá? Vou fazer sorteio. Essa aí, Fernanda. Vou fazer sorteio e tem uma novidade para vocês que vão fazer DEPEN. Cara, entra no meu grupo do WhatsApp, porque amanhã tem uma novidade bacana para você que vai fazer DEPEN, tá? Tem um aulão amanhã às 8 horas no YouTube do Tiradentes, tá? YouTube do Tiradentes. E para quem tá participando do grupo do WhatsApp, vai ter um brinde bem legal, uma promoção bem legal para vocês, tá? Portanto, 2 recados. Curso com Nestor Távora, Marcos Moreira e eu. 400 questões, foco no DEPEN. Uma outra novidade que eu digo amanhã, no aulão, às 20 horas, no canal do YouTube do Tiradentes, tá? Amanhã, às 20 horas, te garanto que vai valer a pena, te garanto, tá? Tem grupo no WhatsApp, onde eu compartilho diariamente materiais de apoio, inclusive esse, e material no Instagram. Beleza, monstros? Muito bem. Bate um print do Manguinha, posta nos stories pra eu te repostar. Deixa eu fazer aqui o cara de mal aqui, deixa eu fazer o cara aqui de bad boy.
Tá? Barba bagunçada, assim mesmo. Beleza, quem entra falando aí? Material top, valeu, Jane. Mande o link no grupo, mando sim, viu, Cris? Amanhã, não sei ainda, ó, cara. Vou pensar. Vai ser algo bem bacana. Beleza, bate o print. Me marca nos stories e amanhã não esquece, às 8 horas no YouTube do Tiradentes. Fechou? Tamo junto. Conta sempre com a gente e é isso. Valeu. Bagunçado essa porra.